Hoje é o dia 22 de março do ano 2007. Estamos aqui no Edifício Cláudia, na casa de uma das mais importantes personalidades contemporâneas de Itapetininga, o Dr. José Carlos Tardelli. José Carlos Tardelli nasceu na cidade de Socorro, aqui no estado de São Paulo, no dia 23 de maio do ano de 1934. É casado, tem 3 filhos, 9 netos, sendo 3 netos e 3 netas. Empresário bem-sucedido, fundou a construtora Tardelli em 1962, portanto há 45 anos. Entrou para a política de Itapetininga no ano de 1988, através dos pedidos de amigos, principalmente do ex-prefeito Joaquim Aleixo Machado. Tardelli assumiu a prefeitura de Itapetininga no dia 1º de janeiro de 1989, tendo sido eleito na época como candidato do PMDB. Em 1994, foi deputado estadual, também pela legenda do PMDB, tendo recebido na época uma das maiores votações de todos os tempos, 42 mil votos, configurando, portanto, uma unanimidade regional. Em 1996, renunciou à deputância estadual para se candidatar novamente a prefeito de Itapetininga. Foi eleito, graças ao prestígio que tinha, e tomou posse no dia 1º de janeiro de 1997, ficando à frente do Executivo Municipal até o dia 31 de dezembro do ano de 2000. Depois disso, contrariando a máxima que se diz que política não tem porta de saída, Tardelli diz que descobriu a porta de saída e saiu da política. Mas os analistas políticos, as pessoas que conhecem e estudam a administração de Itapetininga, acham que Itapetininga pode ser dividida na história contemporânea de 2 formas: o AT e o DT, ou seja, a administração pública antes de Tardelli e a administração pública depois de Tardelli. Sem dúvida, uma das maiores expressões políticas contemporâneas de Itapetininga. Ele vem hoje dar o seu depoimento ao MIS para que fique registrado na história o que ele acha, como foi sua vida, não só como político, mas sua vida como empresário, sua vida pessoal. E para isso, hoje nós contamos com uma bancada de entrevistadores que conhecem bem a história de Tardelli, conhecem bem a história de Itapetininga. Primeiro, o Guilherme Hungria, que é da TVI de Itapetininga e também do Correio de Itapetininga. O Carlos José de Oliveira, radialista, muito sucesso, e também da Folha de Itapetininga. O Roberto Hungria, que é o presidente do MIS, e eu, Hélio Rubens, jornalista, e que nós vamos agora conversar um pouco com o Tardelli para registrar na história o conhecimento dele enquanto partícipe importante da história recente de Itapetininga. Dr. José Carlos Tardelli, é um prazer muito grande o MIS recebê-lo aqui para depor, para que o senhor coloque seus conhecimentos para que as futuras gerações saibam quem é José Carlos Tardelli e qual é a importância dele na história recente de Itapetininga. Eu gostaria que o senhor começasse por contar um pouquinho a sua vida desde a época em que nasceu em Socorro, no interior do estado de São Paulo, e como veio parar em Itapetininga. Antes de mais nada, eu que agradeço aos diretores do MIS, através do presidente Roberto Hungria e todos vocês aqui presentes, de ter essa oportunidade, que é uma oportunidade maravilhosa para a gente falar o que sabe a respeito de Itapetininga. Realmente, nasci em Socorro, infância e juventude, filho de Máximo Tardelli e Ordália Galvão de França Tardelli. O meu pai, na época, era chamado de exportador de aves e ovos. Ele comprava aves e ovos dos sitiantes, encaixotava e levava para São Paulo.
exportador não seria, mas Socorro comentava, era exportador. E eu, nas férias, eu ajudava meu pai a encaixotar ovos e a pegar os frangos e pôr nos engradados. E muitas vezes eu estava lá encaixotando ovos e vinha um amigo. Meu apelido em Socorro é Cal Tardelli. Ô Cal, vamos jogar bola? Porque eu era o dono da bola. Daí eu falava, estou trabalhando, meu pai falava, vá filho, vai jogar bola com a turminha. Eu saía correndo, né? E logicamente depois eu montei um time infantil paulista, camisa do São Paulo. Na época era King, Piolim, Florindo, Zarzur, Rui Noronha, Luizinho, Sastre, Leônidas, Remy Pardal. Depois veio Teixeirinha. Então tudo isso daí ficou marcado. Eu estudava no Ateneu Paulista em Campinas, colégio interno, um privilégio também na época, né? E tudo bem, a gente frequentou Campinas, depois eu fui para Amparo, Colégio do Estado, e depois eu entrei no Mackenzie. Como é que chegou em Itapetininga, Tardelli? Bom, Itapetininga é outro caso importante, porque na época, recém-formado, 22 anos de idade, era eu e o Rubens Conte, dois socorrenses formados no mesmo ano, na mesma escola, no Mackenzie. Fomos da UDR, tinha vaga para engenheiros, né? Só que a minha ideia era ir para Campinas. Eu estudei 5 anos em Campinas, né, perto de Socorro. O Rubens foi para lá, política e tal, e eu vim para Itapetininga. Não conheci Itapetininga nem de nome. Vim porque eu tinha que trabalhar, né? Chegamos aqui, eu cheguei, já fui no Hotel Vitória, do Armando Lima ali, e o Rubens, quando que foi para Campinas, 6 meses depois ele escreveu. Aquele tempo não tinha celular, nem telefone lá, era 3, 4 horas interurbano. Escreveu para mim, Cal, tem uma vaga no DR de Campinas, venha para cá. Eu pensei, raciocinei, previ o futuro, agradeci. Rubens, muito obrigado, mas eu vou continuar em Itapetininga. Graças a Deus. E fiquei por aqui. Guilherme Hungria. Tardelli, o senhor descendente de italiano, da família Tardelli, que características o senhor leva, assim, carrega na sua vida de italiano mesmo? O senhor parece uma pessoa calma, não é aquele estereótipo do italiano que fala alto. Bom, veja bem, Guilherme. Acontece que eu sou mesclado, né? Italiano e português. Meus avós paternos italianos, tanto meu avô Ermenegildo Tardelli como minha avó Ana Sabatino Tardelli, vieram de Lucca, na Itália. Eu fiquei sabendo que a principal avenida em Lucca chama-se Hector Tardelli. Não foi construído pela construtora Tardelli? Não. Mas do lado da minha mãe, tem a minha avó, a dona Augusta Vieira, e o meu avô João Galvão de França. Minha avó veio de Portugal, da Ilha da Madeira, é importante também. E o meu avô era tataraneto do Frei Galvão de França. São coisas que marcam, né? Então eu estou assim, meio a meio, né? Então o meu sangue, apesar de ter descendente italiano também, mas eu sou calmo, viu? Graças a Deus, viu? Carlos José de Oliveira. Mas diga algo da sua vivência na DR2. Inclusive você conviveu talvez naquele período difícil do Banhado Grande, que foi um desafio técnico para a engenharia paulista e brasileira, e onde se destacou a equipe de Itapetininga. Eu vou contar apenas um detalhe. Nós saímos várias noites, programas, junto com você. Recorda, a gente tem recordação naquele tempo. Eu estava no Vitória, fui para Itapeva visitar as obras, as pontes e viadutos. Eu era engenheiro fiscal de obras, né?
retornei às 10h30 da noite, vou tomar banho, não tinha água, acendo a luz, não tinha luz. Cheguei na cama e desmaiei. 15 minutos depois, seu Armando: doutor, ô doutor, falei: o que é, seu Armando? Tem um colega seu aqui, chegou agora, o hotel está lotado, eu posso pôr uma cama aí? Eu falei: seu Armando, levantei, abri a porta, era o Pachá, o Walter Tupicuri, com 2 malas, viu? Ô Zé, falou: ô Pachá, larga a mão, se eu soubesse que era você, dormiu lá comigo, né? Mas realmente eu vim em Itapetininga no dia 17 de maio de 57. E eu fui deslocado para o S3O, Serviço de Obras. E a minha residência é R3O7, na época. S3O, o diretor era o Dr. José Lúcio Santana, um engenheiro, uma honestidade, uma competência. O meu primeiro chefe foi o engenheiro Raul Renato Cardoso de Melo Tucunduva Filho. Isso. O Tucunduva, né? Então, eu peguei 8 obras na região de Itapeva, fiscalizando as 8 obras, a gente ia de caminhonete, né? Mas realmente, na época, Carlos José, existiam 2 regionais do DR no estado de São Paulo: Campinas e Itapetininga. Justamente. Uma à margem direita do rio Tietê e outra à margem esquerda do rio Tietê, que é Itapetininga. Eram as 2 que comandavam todas as rodovias de todo o estado. E surgiu na época o Banhado Grande. O Banhado Grande chovia, não passava nada, e era o único acesso para o estado do Paraná e para o sul do país. Então daí o Dr. Santana foi para Bauru, o Tucunduva também, e vieram o Dr. Sidney de Tacunha e o Dr. Ernesto Martino para comandar a DR2 e o S3O, que era de obras, né? Daí eles iniciaram a construção do Banhado Grande. Uma das firmas era a Starpave, se não me engano, do Moacir, e uma outra, e pavimentaram ali. Com essa pavimentação, Itapetininga, durante a pavimentação do Banhado Grande, movimento de carreta, surgiu o restaurante Saci, 2 sacis, um do lado de cá e outro do lado de lá. Lembra? Era uma carreta atrás da outra, era de noite, né? Depois voltaram para a Piaí. E as saudades daquela época, dos colegas, né? Porque a gente considerava todos iguais. A minha sede era na Quintino Bocaiúva, gozado, né? Na descida ali na esquina, a casa está ali até hoje, é do... Cesário Mota, esquina com a Quintino Bocaiúva. Família do Cariani. Do Cariani. E Belfort. Belfort, e ali ficava também a polícia rodoviária, então a gente tinha acesso com os policiais, né? A gente fazia uma média ali para não ser multado. Se bem que naquela tempo nem carro a gente tinha, né? Era só... Mas foi muito boa a época. Eu fiquei 3 anos, depois fui para Belém, Brasília, né? E estamos aqui, graças a Deus. Presidente Roberto Hungria. Tardelli, uma importância e uma alegria muito grande para a diretoria do MIS tê-lo com a gente, contando essas coisas todas. Você que é uma figura que a gente aprecia muito, que doou-se muito para Itapetininga numa fase difícil, como o Hélio falou, uma presença assim marcante, antes do Tardelli, depois do Tardelli. Então, acho que de início eu estou percebendo uma riqueza no seu depoimento que vai ser muito importante para o futuro. Algumas coisas que emocionaram a gente também aí nesse início é você lembrar da Dona Ordália e do seu Tardelli, que nós convivemos gostosamente com eles. Seu Oswaldo, meu sogro, que tinha uma ligação muito grande com seu pai. Os 2 se encontravam no final de semana, quando seu pai vinha para cá visitá-lo. Então, tudo isso daí é motivo de deixar a gente muito satisfeito e sensibilizado com essas recordações. Mas eu gostaria de saber do Tardelli o seguinte: vida universitária, vida acadêmica, como é que foi a sua vidinha?
No Mackenzie, né? No Mackenzie, né? Realmente, socorrência, né? A gente tinha uma certa humildade. O primeiro e segundo ano não foi fácil, né? A gente morava em pensão, em república. Então era aquele sistema diário, né? Aquele tempo tinha aula de manhã, à tarde e à noite. E sábado de manhã também. E a gente se dedicava porque, graças a Deus, sempre pensei nos meus pais. Eles estão me financiando, né? Com dificuldade, porque não eram assim ricos, né? Então a gente tinha que dar a contrapartida. Então a gente estudava e com isso daí, graças a Deus, eu não repeti nenhum ano. Só sinto não ter podido jogar no time do Mackenzie, porque eu tinha unha encravada. Senão eu estava no titular. Né? Não é desculpa, né? Não Macmed. Macmed, nossa. Famosa. Né? Pauli e Macmed. A Pauli foi assim temporário, né? Mas na Pauli foi bom falar. O saudoso governador Mário Covas, ele era goleiro lá da Poli, viu? Eu conversei com ele até depois, quando ele era governador, goleiro, eu tinha amigo na Poli, né? Mas o Mackenzie, um ambiente muito bom, tinha Macmed, né? Tinha tudo quanto era polo aquático, natação, e eu participava, porque eu era da torcida uniformizada, né? Então o Bonamico era o comandante nosso e a gente cantava, viu? Isso daí eu fui no Rio de Janeiro até como torcedor do Mackenzie na Maquinave. O Mackenzie foi jogar com a Escola Naval. E eu fui lá, passei uma semana lá, gostosa, né? Mas sempre com humildade. Aliás, é muito bom isso daí. E passou rápido o tempo. E graças a Deus eu vim para cá. O Maluf formou-se no Mackenzie ou na Pauli? Maluf é Politécnica. Politécnica. O Covas andou fazendo grandes gozações, que ele não era de nada na Politécnica, na parte esportiva, não, na Maluf, época da eleição. Ele foi presidente do Grêmio Estudantil da Poli. E ele comentava nas ocasiões de reuniões assim com políticos, que o Covas era colega de turma dele, entraram juntos, mas depois ele ficou para trás, né, o Covas? Não é bem assim, né? Não podia. E o Covas rebatia que ele era frangueiro, ele era não sei o que, era isso. Eu lembro na época da eleição, no debate, foi falado muito isso daí. O Tardelli não estava integrado no Centro Acadêmico Horácio Lane? O Centro Acadêmico Horácio Lane do Mackenzie, né? Do Mackenzie, eu esqueci de falar, né, que o Walter Tuficuri, o Pachá, desde o primeiro ano de faculdade, ele já fazia parte do diretório acadêmico, sendo seu presidente quando devia estar no terceiro ou quarto ano, que é difícil, né? E quando ele chegava na faculdade, todos os amigos lá, ô Pachá, ele, era conhecidíssimo, é o mais popular. Né? Depois o Pachá, ele foi diretor do Centro Acadêmico, junto com o Rubens Paiva, né? Com o Arnaldo Gasparian, né? Então, tinha nome, Pachá. Mas, vamos em frente. Tardelli, trazendo um pouquinho mais recente a história, como é que foi a sua entrada na política aqui de Itapetininga? Depois de empresário bem sucedido, o consultor Tardelli já era uma grande empresa, prestava grandes serviços para o Estado. De repente você se viu, vamos dizer assim, fascinado pela política. Como é que foi isso? Bom, aí tem história, né? Tem história e essa história foi bem antes de eu entrar na política. A primeira história é a seguinte, histórias. Eu tinha obras distantes de Itapetininga, por exemplo, Sebastianópolis, depois de Rio Preto, quase divisa de Minas. Rio dos Bois, em Goiás. E eu ia dirigindo sozinho na estrada e no retorno eu começava a pensar, se eu for prefeito em Itapetininga,
pretendo fazer isso. Mas era tudo imagem, sonho acordado. Isso para passar o tempo, né? Acho que não tinha nem rádio. Tinha rádio, mas não pegava. No carro eu vinha conversando comigo mesmo. E daí comecei a ir na firma. Aquele tempo eu ia pela Vila Serafim, pegava Exaltino Serafim, era tudo terra, né? E saía no DR e passava no Ribeirão do Chá. Naquela ponte existente, quando eu passava ali, eu olhava para a direita, o Ribeirão do Chá era uma cobra, né? E eu falava, ai, por que não tem alguém não retifica isso daí? E graças a Deus, depois nós fomos retificar. Até que um dia, em 82, 83, não me lembro bem a data, eu me encontrei com o Roberto Soares Hungria, em frente à nossa casa lá nos bancários. E ele falou para mim, Tardelli, por que você não sai candidato a prefeito de Itapetininga? Eu falei, Roberto, não é fácil, tal. Eu dei uma desculpa e depois veio acontecer. Mas, logicamente, tudo isso daí teve sua influência. Porque quando chegou a ocasião, eu fui candidato a prefeito graças ao saudoso Joaquim Aleixo Machado. Devia conhecer a gente, né? Eu tinha trabalhado na prefeitura, sem ganhar nada, tal, ia lá à tarde, né? Éramos 4 pré-candidatos. Eu, Giribone, Elcio Almeida e Dr. Bastos. 4 candidatos a candidato pelo PMDB. E quem estava coordenando ali a campanha era o Edson Batista. Ficava lá na Câmara, né? E perguntou se eu gostaria de ser candidato. Eu falei, lógico que eu gostaria de ser candidato. Ele não gostou, porque o Chá e o Giribone que seriam candidatos. Mas terminou essa reunião, daí fizemos um churrasco na casa do Joaquim Aleixo Machado, onde estava a dona Benedita, eu, Aleixo e Giribone. Nós 3. Nem a dona Benedita foi, porque era uma coisa meio reservada, que o Aleixo falou, não, né? Queria me convencer a ser candidato. Eu falei, Aleixo, deixa o Giribone, é moço, né? Quer ser candidato, me deixa por saber. Você tem que ser o nosso candidato. Lógico, eu tinha que pegar o aval também da minha esposa, a Dirce, né? Eu falei, Tardelli, é você o nosso candidato? Bom, daí cheguei em casa, falei para a Dirce e tal. Nessa época o Aleixo era prefeito. Era o prefeito, nossa, um prefeitaço, né? O Novo Passo e outras coisas. Daí ele falou, saia. Daí foi aquele negócio, daí eu saí. Mas fiz um acordo com o Giribone, tudo combinado. Chamei o Chay lá o Giribone lá na firma, né? E conversei, Chay, vamos fazer o seguinte, eu saio candidato a prefeito e você sai a vice meu, né? E vamos em frente aí e tal. Tá bom, né? Daí teve uma outra reunião do PMDB na Câmara e o Edson Batista fez a pergunta de novo. Se eu e o Basto estava de acordo, o Elcio também, eu cheguei e falei, não, eu aceito ser candidato a prefeito desde que o Edson Giribone aceite ser meu candidato a vice. Aceito, vai! E foi aquela pavaiada. E saímos, né? E graças a Deus fomos eleitos e pá! Dr. Tardelli, eu gostaria de voltar na vida, mas esquecendo um pouco a vida pública do senhor, falar da construtora Tardelli. Quando que começou? Partiu da onde a ideia de começar uma construtora? Bom, lógico, eu fiquei 3 anos no DR, 57 e 60, me licenciei do DR, fui trabalhar na Belém, Brasília, para a via técnica que era do nosso amigo Augusto Lico, empreiteiro do DR. Fui enfrentar índios, macacos, cobra,
tudo passava na frente, Cascavel, viu? Mas tudo bem, mas já com a intenção de saindo da Belém, Brasília, fundar uma empresa. Então fundamos a JC Tardelli, empresa individual, escritório na José Bonifácio, no anexo ao prédio do CRI. Eram 3, 4 escritórios, eu, o Válio e seguro de vida do Zé, né? E a gente ia ali, ia na obra, começamos a pegar subempreitadas, Itapeva e Castelo Branco, fazer sarjeta, galeria, tudo que aparecesse a gente fazia. E a gente fazia com dedicação. O pessoal nosso não tinha conhecimento, então a gente tinha que prepará-los, né, devagar, mas graças a Deus nós fomos caminhando, passamos por várias dificuldades, né? Mas até que isso foi de 62, início de 62, até 88. Depois eu entrei na política e daí foi outra história, né? Mas trabalhamos. Hoje a Tardelli já executou mais de 27 mil metros lineares de pontes e viadutos. Dá para ir daqui, acho que até São Miguel, chega perto, né? E então isso daí, com graças a Deus, né? Com sacrifício tudo, mas acho que uma das primeiras únicas firmas que chegou nessa quantidade de metragem, né? Por exemplo, o pessoal de Itapetininga está sempre em Iguape. Se você for a Iguape, Ilha Comprida, você tromba com o itapetiningano, como eu já trombei antes até da política. E a Tardelli que fez a ponte ligando Iguape à Ilha Comprida, né? Que, puxa vida, financiada pela Prefeitura de Iguape, não nos pagou, mas tudo bem, né? E o importante é que a ponte está lá, né? E marca também o importante, as nossas placas de obras. Até o Aleixo falava, né? Que estava viajando, via lá uma placa, Tardelli Itapetininga. Falava, Tardelli, encontrei com um amigo lá do Paraná, comentou Itapetininga, era para levar o nome de Itapetininga. Até hoje, né, Tardelli? Hoje já é menor, né? O emblema da firma, tudo, né? Mas naquela época eu fazia questão de pôr Itapetininga bem grande, para todo mundo lembrar de Itapetininga. Pois é, a gente conheceu, eu lembro da fase inicial da empresa do Tardelli, a engenharia, na sua firma, na Júlio Prestes ali. Na José Bonifácio, aliás. José Bonifácio, como você mencionou, e ali, depois de algum tempo da sua empresa, houve uma mudança. Com aquelas alternativas de sobe e desce, você teria desfeito essa empresa inicialmente e depois passou para a grande empresa que é hoje? Não, de JC Tardelli, eu passei para a construtora Tardelli Limitada, viemos para a Cesário Leonel Ferreira, onde existe o edifício Cláudia, né? E fizemos também uma sociedade, eu, o Núncio e o Olavo Hungria, para fazer edificações, não tinha nada a ver com a Tardelli. E daí surgiu. Por que nós viemos na Cesário Leonel Ferreira? Porque o Bastos, o seu Bastos, era o presidente dos bancários. E nós estávamos fazendo aquelas casas lá na Jorge Ozzi, Antônio Almeida Sampaio, e o Bastos pediu para nós construirmos a piscina dos bancários por uma triangulação. Como é que seria? Tinha o Clube dos 200 na época. Era o Dr. Léo, né, tal. Então o Clube dos 200 era proprietário aqui, onde era o motor antigo, era aqui na Cesário Leonel Ferreira. Cedia o prédio, o local para Constrular, que era os 3 sócios, a Constrular executaria a piscina e os bancários dariam
sócios permanentes para os que constituíam o Clube dos 200. Então, uma triangulação que nós até comemoramos, até jogamos o Olavo com roupa e tudo na piscina, na inauguração. E ali depois nós continuamos, daí desfizemos a firma, Constrular, que não tinha mais campo, né? Mas mantivemos a amizade, eu, o Núncio e o Olavo, né? Até hoje a gente recorda aquele tempo bom. Tardelli, 42 mil votos, um número violentíssimo para a época, de assustar todo mundo, porque realmente um prestígio muito grande. Um cargo, deputado estadual, cobiçado por milhares e milhares de pessoas. A gente vê o número de candidatos que tem a esse cargo. Você, no cargo, largou, abandonou a Assembleia Legislativa. O que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, né, a nossa campanha para deputado, né, foi realmente, não foi só Itapetininga, foi a região de Itapetininga, cidades vizinhas, tive votação tal. Assumir, para mim, foi uma surpresa muito grande. Nós pegamos o Mário Covas, uma pessoa idônea, competente, mas ele pegou o Estado falido. Eu fiquei 2 anos lá, ia diariamente, não tinha feriado, era o primeiro deputado que batia o ponto, mas eu me considerava um a mais, um a menos, porque, infelizmente, todas as assembleias e câmaras do Brasil, o que vale são as lideranças. As lideranças se reúnem e definem o que querem. Muito bem, eu lutei para conseguir alguma coisa para a região. A única coisa que eu consegui, porque eu falei diretamente com o governador Mário Covas, numa das reuniões do PFL, eu estava no PFL, foi antecipar a duplicação da SP 127, ligando Piracicaba, Rio Claro, a Capão Bonito, a Itapetininga, né? A Capão Bonito. A SP 127 vai até Capão Bonito. Eu consegui antecipar, tivemos várias reuniões em Rio Claro, Itapetininga, era eu, Terezinha da Paulina e um deputado de Rio Claro, esqueci o nome dele, Aldo Demarque. Nós 3 fizemos várias aqui no clube, enfim. E, ponderando bem, eu achei na época que seria mais útil para Itapetininga eu voltar a ser prefeito do que continuar mais 2 anos na Assembleia sem conseguir nada. Infelizmente, aconteceu isso. Perfeito, nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos já com esse depoimento do ex-prefeito José Carlos Tardelli. E o MIS se sente muito honrado com esse depoimento, não só pela importância da pessoa que está fazendo esse depoimento, depositando seus conhecimentos no MIS, como porque o MIS está comemorando neste ano de 2007 10 anos de vida. E o MIS começou, e uma das primeiras pessoas a apoiar o MIS foi exatamente o então prefeito José Carlos Tardelli. Olá, meu irmão, minha irmã, é com alegria que estamos aqui hoje e queremos te fazer um convite. Participar conosco toda quarta-feira da nossa novena perpétua lá no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio Cultural, Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, vestindo você e sua família. Avenida Professor Francisco Valho, 1086. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida. Há 68 anos transportando gerações. Caixa de Brinquedos, a magia de brincar.
Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, Fofi! Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Voltamos a colher o depoimento do Dr. José Carlos Tardelli aqui no MIS, no Museu da Imagem do Som de Itapetininga. Depoimento, como dissemos, muito importante porque relata coisas importantes acontecidas na história recente da nossa cidade. Tardelli, voltando à questão da política, voltando à questão da sua participação na vida pública. Depois do primeiro mandato, saiu para deputado, depois voltou para prefeito e depois saiu da política. É verdade que existe porta de saída da política, não? Depende, né? Depende do político, né? Realmente eu não me arrependo de nada que foi feito nesses 12 anos de política ininterrupta. Só trabalhando para a comunidade. Isso daí foi muito bom. Primeiros 4 anos, eu me lembro até um detalhezinho que a gente quer falar aqui, porque aconteceu realmente. Fui eleito pelo PMDB, a maioria da Câmara era PMDB, tanto que o presidente era o Chacra, José Rubens de Melo Leonel, o Bastos era meu secretário de saúde, e passou 89, início de 90, nós já estávamos no prédio novo do Joaquim Aleixo Machado, né? Na nova prefeitura, que só um detalhe assim, a Tardelli que executou também, como fez também o fórum, né? Ali só faltou a Câmara, que não está feita ainda, né? Mas no começo, em janeiro de 99, os vereadores, 89, os vereadores foram fazer uma visita ao prefeito, que era eu, Chacra comandando, e chegaram assim, frente a frente, prefeito, e agora? Já se passou 1 ano e nada. Mas não, estava tudo programado, é que eu não divulgava. Não, tem um pouquinho de paciência que logo mais nós vamos começar a trabalhar. Está todo mundo cobrando, aquelas coisas de político. Muito bem. Não demorou nem 1 semana, apareceu Fernando Rosa e Felisbino, os dois. Ô prefeito, dá licença, senta. Olha, o Fernando Rosa falou, Tardelli, eu já fui prefeito, eu conheço toda a cidade, se você precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição. Eu falei, obrigado, Fernando, mas se Deus quiser, está tudo certo. E graças a Deus, tempo depois, começou a deslanchar, daí não parou mais, né? Foram 3 anos de dedicação plena, total, exclusiva, e... Por que saiu da política? Foi uma desesperança, desalento, houve mágoa? O que motivou a sua saída da vida pública? Bom, primeiro, né? A gente foi candidato à reeleição. 90% dos candidatos a cargos executivos, legislativos, acham que tem condições de ganhar, como não é o meu caso. Na administração municipal, candidato, a gente leva uma certa vantagem, atender aqui e ali, sem levar isso a sério, né? Mas eu perdi a eleição. Além de perder, eu perdi por uma lavada, né? Foram mais de 12 mil votos. Naquela época, Nossa Senhora. E, logicamente, eu baixei a cabeça, refleti,
Fiquei aí um mês, mais ou menos, sem sair de casa, triste, chateado, né? A Dirce que me suportou esse período, né? Porque a gente fica chateado mesmo, né? Mas depois deu um estalo na minha cabeça e eu agradeci a Deus ter perdido a reeleição. Obrigado, Deus, porque Deus falou, Tardelli, saia dessa daí, você vai sair. Porque nós fomos torturados na última administração. Não só eu, a Dirce, né? E reflete na família toda, nos filhos, né? Me chamavam de bandido. Saiu o panfleto com a minha foto. Já pensou? Meus netos na escola, chega um coleguinha, conhece a pessoa? Ai, meu Deus, é meu avô. Ai, o que será? Baixaram muito o nível. Acho que Itapetininga não merece isso. É meia dúzia de pessoas, graças a Deus, 99,9% é gente boa. Mas 2, 3, 4 que fizeram tudo isso e prejudicaram quem? Itapetininga. E terceiro motivo, lógico, que a responsabilidade é muito grande. Itapetininga é o terceiro município em área territorial do estado. Qualquer coisa que acontece na zona rural, o prefeito é responsável por tudo. Quando você está na jogada, você vai, dorme tarde. Depois que você sai, para você retornar, você tem que pensar em tudo isso. É uma responsabilidade fora do comum e, graças a Deus, eu saí da política. Ou melhor, me tiraram da política. Mas tudo bem, não me arrependi nada. Mas eu conheci o Zé Carlos Tardelli quando solteiro, nos primeiros namoros, coisa e tal. Nós tínhamos aí a amizade do Walter Cury no apartamento dele, passeava, coisa e tal. Tinha uma ligação muito grande. E um pouquinho da vida sentimental, amorosa, como é que o Zé Carlos Tardelli enveredou por campo sentimental, amoroso, até conhecer a sua esposa, que é uma dedicada integrante na sua atividade, além familiar, política, administrativa? Precisa falar? Se quiser falar, porque é uma história também, faz parte da história. É uma história digna, né? Que, lógico, eu tive outras namoradas, né? Porque eu era jovem, né? E naquela época o pessoal dava muita importância para engenheiro, dentista, era doutor para lá e para cá, né? Hoje era sério. Mas muito bem, então, e a minha esposa, a Dirce, ela já estava namorando o Hélio Pinto, do DR, você lembra? O Hélio Pinto, e eu, o Pachá, o Djalma, o Flávio, a gente tomava refeições no hotel São Paulo, do Romeu Pandolfo. E eu me lembro que um domingo à tarde, nós fomos tomar uma canja, eu, o Pachá, o Flávio, né? E entrou a dona Dirce com o namorado Hélio e com os pais do Hélio, o seu Joaquim Pinto e a esposa, e a irmã. O Pachá falava, Zé, essa não tem mais jeito, essa já foi, já casou, porque está com os pais, vai jantar. Eu, na minha, né, tudo bem. Bom, daí começamos a flertar, porque um dia estava em frente à Olana. Eu, o Luiz Nardi, lembra do Luiz Nardi? DR. Mais uns 2 mocinhos da época, né? Bem em frente ali do Olana, da primeira para a segunda sessão, num sábado ou domingo. Terminou a primeira sessão, daqui a pouco vem a Dirce e 2 colegas. Né? Conversava com o Luiz Nardi, porque eram amigos do Hélio. E a Dirce já deu o recado, fala para ela que eu não quero saber mais dele. Eu quase que soltei foguete, vamos soltar foguete. E perguntou, que horas são? Só eu tinha relógio. São 7h40. Bom, dali para frente, lógico. Olha para lá, eu vou sair às 7h, eu com o Joaquim, que era o tarefeiro nosso do DR, para ir para Itapeva, né? Vejo na praça lá a Dirce, ela dá uma olhadinha, eu também dou, né? Chegou um belo dia, Dirce, Terezinha Deleuze e uma outra amiga da Dirce. Naquele tempo, as moças giravam na Praça dos Amores
E os moços ficavam parados. Não era sábado, era um dia pouco movimento, né? E eu estava no apartamento do Paulo Soares Hungria, eu, Pachá, Djalma, e tinha um pessoal de fora, que empreiteiro estava lá também. Descemos, ficamos parados embaixo de uma árvore, pena que cortaram a árvore, viu? História. E as 3 moças dando volta. E eu ali quietinho, olhando devagarzinho, e a Dirce olhava. Mas o Pachá estava do meu lado. E o irmão do Flávio, o João, também, do outro. E o Pachá falou: Zé, aquela moça bonita que namorava ela está dando um bolão para mim. Daqui a pouco o João, tem uma moça aí, está olhando para mim, e eu quieto. Em vez de eu falar, não, o Pachá é para mim. Quieto. Mais 3, 4 voltas, e a Terezinha de Eleuze, foi minha namorada, também falava para Dirce: aí o Zé Carlos está olhando para mim. 3, 4 voltas, o sistema era o seguinte: você estava dando volta, daqui a pouco você dava um sinal para a moça parava, as colegas e tal, e aí você ia, né? E nessa daí, a Dirce parou e eu, puma, oi, tá tudo bem, né? Aí conversamos e já fomos direto pro Largo da Matriz. Era o hábito, né? Sem falar, vamos para cá. E a cara do Pachá numa hora dessa daí? Pois é, o problema é a volta minha. Dá bola para todo mundo. Mas graças a Deus passou tudo e dali foi embora, né? Daí, graças a Deus, casamos, constituímos família aqui, né? Que é muito bom. Tardelli, essas recordações são deliciosas. Fase de ouro da vida da gente. E é muito gostoso ouvir. Todos nós temos nossa história desse jeito. Mas eu queria saber muito o seguinte. Você foi um dos organizadores da primeira EDAN. Zé Lauro, Paulo Rubens, Antônio Carlos Silva e outros, Neco, Nerci, uns amigos nossos. O que você lembra de gostoso, o que você tem de recordação das EDANs? Bom, a EDAN da época, quando os engenheiros, né? Nós não tínhamos 5 engenheiros. Tinha o Polengão e o Polenguinho. Não era o engenheiro, era o técnico, tá? Mas como não tinha, então os médicos, advogados e dentistas aceitaram, né? Eu jogava tudo, era vôlei, futebol de salão, não tinha nem de campo. Daí foi evoluindo, chegou um tempo, as reuniões eram ali no edifício ali da praça ali do... Paulo Soares? Não. No Barão. No Barão. Barão. As reuniões eram ali. Então, acontecia numa fase que engenheiros itapetininganos que trabalhavam fora, mudavam para Itapetininga para participar da EDAN. Era um negócio que pegou fogo, Roberto. Até tinha futebol de veterano. Só um detalhe, se é que eu possa falar de uma decisão entre médico e engenheiro, futebol de campo, no Campo Novo dos Bancários. O nosso goleiro era o... Sartori. Não. Era um outro, mas esqueci o nome. Aquele arquiteto, Cardoso. O Cláudio. Cláudio era um senhor goleiro, né? E o capitão chama-se Zé Lauro Nalesso. Engenheiro 3, médico 0. Faltavam 15 minutos para terminar. Eu falei: Zé, coloca o Chico no gol um pouquinho, o Chico Sartori. Tá bom, vá, Cláudio, sai um pouquinho aí. 3-1. 3-2. O Zé Lauro ficou uma onça. Era bola na trave. No fim ganhamos de 3-2, viu? Mas foi e eu me sentindo culpado, lógico, né? Mas o mais importante da EDAN foi uma das últimas, Roberto. Eu jogava ping-pong também. Eu fui campeão no Ateneu Paulista, ping-pong, hoje é tênis de mesa, né? Decisão. Outra decisão, engenheiro e advogado. Clube Venâncio Aire. Era eu, o Fukuda. Lembra o Fukuda? Lembro. Tem mais um da Nishim que está até hoje, o japonês, né? Eram 3 contra 3. Do outro lado, o Zé
O Caixa. O Zé Henrique Mucache, ele pegava a bola e né? E eu só na defesinha, E nós ganhamos, saí carregado, porque ganhamos da Edam por causa do tênis de defesa, viu? Tinha que marcar isso, viu? Agora isso é importante. Tá marcado, né? Prefeito, eu queria voltar de novo para a política, para a sua participação na vida pública de Itapetininga. Eu me lembro bem, eu tive a oportunidade até de participar, a sua campanha política para a campanha para prefeito pela primeira vez. Foi uma campanha gloriosa, foi uma campanha que foi num crescendo. O senhor entrou na campanha até perdendo, né, nas pesquisas da época, dava uma ampla vantagem para o Fernando Rosa, mas no fim a sua eleição mostrou que houve uma virada, houve uma aceitação e houve principalmente uma decisão da população de mudar os rumos da política. Quer dizer, na época optou-se entre o técnico e o político. Então o técnico, o Tardelli, acabou ganhando a eleição e realmente fez uma administração notável, como já foi dito. Existe a administração antes do Tardelli e depois do Tardelli. Quer dizer, houve uma subida de degrau, houve um crescimento. E isso resultou num prestígio muito grande do prefeito Tardelli. Tanto é que o prefeito indicou um poste para sucedê-lo. Na época, as más línguas falavam do Ricardo Barbará como um poste, porque a tradução disto, na época e hoje, é que o prefeito Tardelli indicaria quem ele quisesse, tal prestígio do prefeito Tardelli. E realmente o prefeito Ricardo Barbará acabou se elegendo e se iniciou na época, então, uma grande esperança de que Itapetininga estava num processo crescente político. Uma grande administração do Tardelli, seguido com uma eleição do Ricardo Barbará, que também fez uma administração muito boa. Depois o Tardelli foi eleito deputado. Então havia uma expectativa que Itapetininga estava retornando, resgatando uma história política que vinha desde os Prestes e tal. Mas de repente isso foi interrompido. De repente houve um racha entre o Ricardo Barbará, que considerava o Tardelli um pai, e a história política de Itapetininga sofreu muito com isso. Houve uma cisão que deu origem a uma série de outros problemas. O que aconteceu realmente que impediu esse crescimento, essa ascensão da política itapetiningana, prefeito? Bom, inicialmente é o seguinte, o meu candidato a prefeito seria o Gilberto Campanella, né, que também da firma, estava comigo na prefeitura, foi feita a convenção no PMDB, o Gilberto perdeu por 12 votos, mais de 3.000 votantes, parecia uma eleição municipal. Né, e daí havia um acordo entre eu e o Giriboni, né, se o Giriboni ganhasse, eu apoiaria o Giriboni, né, mas devido a essa que não houve a apuração, não foi de acordo, eles fizeram o que quiseram, a diretoria do PMDB, né? Então eu discordei, chamei o Giriboni lá em casa, falei, Giriboni, de jeito algum não vou apoiar você. Daí já tinha passado a época da filiação de partido e o Campanella não podia mudar de partido. Então eu tinha que pensar outro nome. Daí pensei, falei, Ricardo Barbará, funcionário engenheiro da Tardelli. Você vê que eu punha em primeiro lugar a prefeitura, que ele era competente, trabalhava na Tardelli, no entanto eu ia tirá-lo de lá para ser candidato. Ricardo, você não quer ser candidato a prefeito? Ai, doutor, já estou com dor de cabeça. Chamei ele em casa, ai, estou com dor de cabeça. Mas tá bom, tudo bem. Não convidei mais, falei, vou. Um mês depois ele ligou para mim. Ô doutor, tá de pé aquele convite? Eu falei, tá, então eu aceito. Lancei no dia. Por quê? A esposa, os amigos, você é bobo, rapaz, ser prefeito de Itapetininga, assim, de mão beijada, né? Ele aceitou, né? Aceitou e ganhou, e fez bom trabalho, né? Perfeito, nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos já com esse depoimento do ex-prefeito José Carlos Tardelli. Olá,
Olá, meu irmão, minha irmã, é com alegria que estamos aqui hoje e queremos te fazer um convite. Participar conosco toda quarta-feira da nossa novena perpétua lá no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio Cultural, Armazém MS, prazer em servir bem. Almenara Modas, vestindo você e sua família. Avenida Professor Francisco Valho, 1086. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida. Há 68 anos transportando gerações. Caixa de Brinquedos, a magia de brincar. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Então, reiniciando o terceiro bloco desse depoimento do ex-prefeito José Carlos Tardelli, nós vamos retomar a pergunta anterior para que fique consignado na história de Itapetininga o que realmente aconteceu, segundo a versão do nosso depoente de hoje. Prefeito, então, como nós estávamos dizendo, havia uma história política em ascensão em Itapetininga com a sua eleição, depois com a sua sucessão com o candidato indicado, que foi o Ricardo Barbará, depois a sua eleição para deputado estadual com uma grande quantidade de votos, e de repente houve um rompimento entre o Ricardo Barbará e o deputado Tardelli, então deputado Tardelli. O que ocorreu que provocou essa cisão que acabou prejudicando tanto Itapetininga? Bom, inicialmente o Barbará foi eleito, né? Foi bem eleito, bem votado. E logicamente nós participamos, eu e a Dirce, em todas as campanhas do Barbará. Era eu, a Dirce, o Ricardo e a esposa Maria, né? Depois terminava os comícios, a gente ia cumprimentar todo mundo, uma boa. E quando eu falava, o Barbará vai ser eleito prefeito e eu vou ser o seu secretário de obras para a continuidade. Muito bem. Daí ele se elegeu, ficou fora da prefeitura até um dia. Falou, ô Ricardo, você não vem aqui? É bom você vir aqui para tomar o contato, ver como é que funciona, como é que é, né? Já começou aí. No dia da posse, ele chegou para mim, agora já tinha amizade, liberdade, viu, Tardelli? Eu fiquei pensando bem, eu vou colocar você na Secretaria de Planejamento. Eu falei, o quê? Planejamento? Mas nem existe essa secretaria aqui. Não, nós vamos mandar para campo. De jeito algum. Meu compromisso com o povo é secretário de obras e você é secretário de obras. Então já fizeram a cabeça dele. Se eu ficasse em secretaria de obras, ia dar sequência. É o Tardelli. É o Tardelli. E o Barbará nada, né? Ficava lá embaixo, né, no tapete. Então essa foi a primeira coisa. Nós tocamos o barco. Inclusive, para minha candidatura a deputado, ele foi favorável demais, justamente para eu deixar livre a área para ele. E eu fui eleito, ele me apoiou, tudo, né? Às vezes até em comício, mas eu não dava muita bola, porque eu percebi que ele era contra a gente, né? Então fui eleito deputado, no retorno ele se fechou, não apoiou ninguém, ele era o prefeito, mas a ex-esposa, Dona Maria Barbará, foi com tudo do lado do Giribone, né? Lógico, né? Foi, falava mal da gente, tudo isso faz parte do passado. E na sequência, logicamente, ele já sabia que ia ser candidato. Em 2000, ia ser candidato contra o Tardelli. Então não teve amistosidade alguma e cada um ficou do seu lado. Agora, se foi bom,
lógico, eu acho que se nós fôssemos amigos para valer, um ouvindo o outro, né, com boas intenções, Itapetininga cresceria mais, lógico, né? Porque todo o problema que foi passado na segunda administração minha foi devido a esse pessoal que é contra, né? Que se você fizer alguma ligação, você vai chegar nele lá, né? Não quero chegar a falar em nome nada, mas a verdade é essa. Quer dizer, a sua desistência como deputado não teve nada a ver com essa briga com o Ricardo Barbará? Nada. A desistência foi que eu estava 1 ano e meio, né? Porque a eleição começa, a campanha começa em julho, né? Eu fiquei 1 ano e meio na Assembleia e vi que não ia conseguir nada por causa da situação no Estado. Vocês se lembram que eu conheço a palavra, eu vou falir o Estado, mas vou eleger meu sucessor. E realmente elegeu o Fleury, né? Na saída do Fleury já passou o Banespa, realmente ele... E não dava nada, eu falei, olha, eu acho que é mais importante a gente tentar voltar para Itapetininga do que ficar aqui mais 2 anos. A gente não é líder de partido, nada, as lideranças resolvem tudo e depois passam para os deputados, seja coisa boa ou ruim. Então teve muitos projetos lá que eu não votei, eu ia votar contra, já foram lá o Gilberto Kassab, prefeito, o Estevão, o Tardelli. Então eu não vou votar. A favor eu não voto. Ficava nisso, era um a mais e um a menos. O senhor não teve um atrito com o então governador Mário Covas nessa época? O governador Mário Covas, não, pelo contrário, né? Eu tive uma reunião no PFL e eu levei todo o orçamento novo da SP-127 do trecho de Tatuí a Itapetininga, que tinham 3 empresas, a Sempar e mais 2 fazendo, né? Pararam por falta de recurso. E conversando com ele, eu levei, governador, esse trecho vai ficar tantos milhões mais barato. E ele pegou um papel e começou... O senhor tem alguma dúvida? Não, eu estou anotando aqui. Depois fui falar pessoalmente com ele no Palácio, de novo, e ele resolveu reiniciar o serviço. E graças a Deus nós temos essa SP-127, né? Doutor Tardelli, qual foi o pior momento que o senhor passou na política? Bom, aí são piores momentos, né? São vários. São vários, né? Mas dentre os vários, interessante eu falar agora aqui, que com toda essa pressão, essa baixaria, a gente, lógico, ficava um pouco nervoso, mas enfrentava tudo. Eu fui afastado, fui caçado, graças a Deus retornamos, né? Por aqueles que trabalhávamos juntos, né? Vice-prefeito, secretário disso, né? Então foi uma traição mesmo rasteira. Muitas vezes eu estava vindo de São Paulo, aquele tempo já tinha celular, ligava no meu celular, Tardelli, não venha na sua casa, está cheio de gente lá para fazer um movimento. Eu pegava, Toninho, vamos para Guareí. Ia dormir na casa do meu cunhado. Quer dizer, tenha dó, tirava toda, né? E em casa eu tomava lá meu whisky até meia-noite, 1h, né? Trabalhando para a prefeitura. Na segunda administração, assinando cheque e tudo, porque no gabinete não dá. No gabinete, o que chega lá, você não tem condições, aqueles pacotes, né? Então trazia para casa, olhava, assinava tudo direitinho e tomando whisky. E, falar a verdade, viu, a gente só se arrepende de não ter feito mais por Itapetininga, né? Mas o resto, tudo foi tolerado e perdoar a todos, né? Não tem um ressentimento nenhum, graças a Deus. Uma grande mágoa. Olha, eu nem sei, viu, se é mágoa, não sei se amanhã um desses daí que estão contra precisar de mim, não politicamente, precisar por qualquer outro motivo, eu ajudo. Ajudo aqui, ó, com toda a vontade, viu? Porque é bom. Pois é, eu sei que a gente que é testemunha também um pouco da história, né? Pela imprensa, então reconhece a administração que foi do prefeito Tardelli. E o que fez pelo município. O município deve muito ao seu trabalho, ninguém nega isso.
E na área assistencial, no Fundo Social, a sua esposa também, um pé de boi, permitimos chamar assim. Por testemunha que a gente é da história, independentemente de situações, às vezes, desencontradas que a política promove. Mas na intimidade a gente respeita e reconhece. Mas a gente sabe que as nuances da política, Tardelli, e problemas que aconteceram alheios à sua vontade e que abalaram sua trajetória administrativa, isso também teve um reflexo, a gente percebia, talvez tivesse um reflexo, da sua grande empresa. A política na parte negativa influiu na sua empresa, que teve, digamos, ela acompanhou talvez uma queda da própria economia estadual e hoje ela continua sendo pujante? Realmente a preocupação nossa, lógico, era com a empresa também, né? Ela teve problemas mais por causa da situação do Estado, né? Não política, nada. O Estado fazia obra, não pagava, né? A Prefeitura de São Paulo, nós trabalhamos muito lá. Então, mais por causa disso daí. Quando eu retornei, felizmente, nós começamos a pegar obra de concessionária, se bem que antes de eu retornar, já estávamos trabalhando em São Paulo, na Castelo Branco, né, naqueles desvios da Barueri. A Tardelli fez viadutos ali para a concessionária. Mas depois começamos a pegar mais obras e, lógico, a empresa vive de obras, né? Mas não teve interferência alguma, nem DR, nada. Foi a situação para todas as empresas, né? Uns 3, 4 anos de poucas obras, então as empresas têm as despesas certas, né? Não tem como, né? Quer dizer, a sua participação na política não prejudicou a construtora Tardelli? Não, eu acho que não, né? Apesar de outra coisa, estava na mão de meu genro, minha filha, meu filho, né? São pessoas que em pouco tempo já... E hoje, felizmente, a empresa está no ritmo normal de boa produção, né, Tardelli? Graças a Deus, hoje nós estamos equilibrados, né? Então a gente está devendo para a União, todo mundo deve para a União, né? Estamos no sistema Refis 1, Refis 2, para pagar em 10 anos, né? E temos receita para receber de obras aí que não foram pagas. Então, está mais ou menos equilibrado, você vai levando para frente. Tardelli, estou muito impressionado com a sua sinceridade, com a sua segurança em responder umas perguntas aí históricas e algumas delas que realmente trouxeram preocupação para os seus amigos, uns acontecimentos aí, umas injustiças que fizeram com você. Estou muito bem impressionado de vê-lo falar com o maior desembaraço, sem criticar ninguém. Olha, você está de parabéns. Mas eu queria falar de um assunto gostoso. Você foi diretor do Venâncio, foi diretor do Bancário, fundou o Pais e Filhos. Como é que é o Clube Pais e Filhos, onde você dirigiu e praticamente fez como bom engenheiro, fez um alicerce humano de amizade, de confraternização muito grande que sustenta o time até hoje? Realmente o Pais e Filhos, porque antigamente era Fathers and Sons. Porque a gente ia no Bancário nadar, brincar, e depois tinha um campinho ao lado da piscina, pegava os nossos filhos, com os amigos, e eu, Ari, numa rafa, e ficava lá os adultos e os filhos, uma bola jogava para o ar lá e ficava batendo bola. Daí veio a ideia, por que não Fathers and Sons? Para ficar diferente, daí vocês fundaram o Papazininho, o Teodoro não, quem que fundou? Pateres. O Cardoso, né? Foi o Egídio. O Egídio. Pateres. E, logicamente, nós tínhamos que constituir um time que pudesse vencer as batalhas, né? Então, era um time raçudo, um time bom. Tinha um goleiraço que tirou uma falta de 40 jardas do Jair Rosa Pinto, lá na Ponte Preta.
era o Chico Sartori. Engenheiro da FEPASA. Da FEPASA e goleiro do Pais e Filhos, porque depois virou Pais e Filhos, né? Mas, infelizmente, às vezes em treino, não era nem jogo, você estava do lado do Chico, chutavam a bola no goleiro, a bola vinha pingando, ele abaixava, a bola passava por cima. Todo mundo ficava louco, né? Mas tudo isso, nós completamos 30 anos em 2005. E eu fiz questão, foi no Venâncio, né? A festa de 30 anos de Pais e Filhos. E eu tive o dom da palavra, deram a palavra para mim, eu já estava fora da política, mas eu citei todos esses, porque as grandes jogadas de treinos e jogos de veteranos, elas saem depois. Era ali na mesa com cerveja, tal, daí que você viu aquele passe que eu dei para você. Não é? E daí que o Chico Sartori falou do Jair Rosa, pegou uma bolaço lá, terminou o jogo, o Jair foi lá, parabéns, meu primeiro goleiro que pega. Que posição o senhor jogava? Olha, eu lá em Socorro era meio de campo, né? E já aqui eu era lateral direito, tanto no Pais e Filhos, como no Master, como também lá no Maria, no veterano lá do Maria, lateral direito, e marcou. Apesar de eu não ser, eu reconheço que nessa idade não dá mais, né? Mas eu era raçudo, viu? Só citar uma jogada, pode falar da jogada? Eu pedi para o senhor falar o gol, se já fez algum gol bonito. Eu vou ver a jogada. Esse gol, Pais e Filhos, um treino, já foi lá no Venâncio, né? Um sábado de manhã, eu pego a bola no meio de campo. Vejo assim, vem o Silvio Munhoz, que era o back do outro lado. E o lateral, peguei a bola, o Silvio veio de um lado, joguei para o outro, passei por ele, chego frente a frente com o Rubicão, grande goleiro. Bom. O Rubicão, vou dizer, pegava toda. Também fiz a mesma coisa. Fiz de conta que fui para lá, ele foi lá, eu saí ovacionado. Pena não ter sido filmado. Perfeito, eu quero falar um pouquinho sobre o MIS. Eu me lembro que eu e o Roberto Hungria fomos uma vez conversar com o senhor como prefeito. E fomos pedir o apoio da prefeitura para uma causa do MIS, que era um apoio a duas personalidades de Itapetininga que estavam precisando muito, personalidades culturais importantes. O professor Jacob Azaryan, fundador do MIS, e que realmente, apesar da quantidade de livros editados, apesar da brilhante cultura que ele tinha, era uma pessoa necessitada financeiramente. E tinha também o poeta do Monte Santo, o Edson de Abreu, e nós fomos pedir ao senhor, como prefeito, o apoio da cidade em reconhecimento a essas duas ilustres personalidades da nossa cultura. E na época, eu me lembro que o senhor falou que diretamente não podia apoiar, mas podia através do próprio MIS. E através do MIS, então, com a autorização da Câmara devida, com tudo legalizado, a Prefeitura passou a apoiar o MIS e, portanto, apoiar o professor Jacob Azaryan e o Edson de Abreu. Foi a primeira manifestação da Prefeitura de Itapetininga, através do MIS, fazendo um trabalho de utilidade pública. O MIS agora está completando 10 anos, e a gente lembra disso, porque o senhor foi o iniciante, né? Foi aquele que deu o passo inicial aí para a força pública, na área pública, porque na área privada teve outras empresas. Como é que o senhor vê a importância do MIS hoje, que está completando 10 anos nesse ano 2007? O MIS hoje, eu quero cumprimentá-los, né, por 10 anos, né? 10 anos fabulosos, e lógico que não vai parar por aí. Isso é muito importante para Itapetininga. E, lógico, várias personagens vão ser entrevistadas, ou... Não é entrevistado? Jacó? Não é entrevistado. Depoimento. Vou fazer o depoimento, né? E isso é fundamental. É uma biblioteca, né? Que a qualquer momento vem um escritor aí, vai pegar, vai folhear e vai fazer um histórico de Itapetininga, desde o tempo do Júlio Prestes, depois pula, depois vai continuar com o MIS, desde o primeiro dia de existência. Isso é muito importante e, logicamente, vocês estão dando continuidade. É um trabalho que
fabuloso. Hoje enriquecido com o seu depoimento. Obrigado, nem tanto assim, mas... Também eu queria falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Perfeito. A sua vinda para Itapetininga, o senhor já contou como é que foi feita, como é que ocasionou, mas nunca mais saiu de Itapetininga. Foi por sucesso da construtora Tardelli, porque gostou da cidade, foi por causa da sua ação política. Por que esse amor por Itapetininga? Bom, é o que eu falo, né? Meu amigo me convidou para ir para Campinas, que a minha paixão era ir para Campinas, mas Deus falou, você vai ficar em Itapetininga, Tardelli. E graças a Deus nunca passou pela minha cabeça sair daqui. Nunca mesmo, nem interesses empresariais. Né? A Tardelli está aqui, tudo bem, mas mesmo que não tivesse a Tardelli, se eu tivesse outra atividade, eu ia ficar aqui. E não sou só eu, não. São milhares de pessoas que veem a Itapetininga e ficam aqui. O Carlinhos Capão. Os pais. Não é? Veio para cá porque eu não sei o que acontece. Realmente é uma pergunta que... Não sei o que acontece com Itapetininga. Juízes de direitos se aposentam, voltam para cá. Muito bom, Perfeito. Né? Perfeito. O MIS agradece muito esse depoimento seu. Acho que foi rico, acho que foi importante. Acho que isso vai documentar para a história fatores importantes da vida de Itapetininga. E eu queria que o presidente Roberto Soares Hungria iniciasse o encerramento desse depoimento. Como falamos de início, Tardelli, foi uma honra vir bater um papo com você e ouvir de viva voz toda essa história política que nós participamos, mas a gente queria muito essa gravação. Eu queria saber de você, Tardelli, o seguinte: você muito bem sucedido politicamente, como empresário, como pai de família, como avô, está faltando algum sonho a se realizar na sua vida ou não? Bom, a gente sempre sonha, né, Roberto? Realmente eu sou um sonhador, viu? Mas a minha idade não permite mais, né? Então, voar muito alto, daí você cai. Então, vamos manter a linha, né? Nessa forma, né? E se Deus tá bom, esse sucesso. Graças não dá a Deus. Para almejar mais nada, que tá ótimo. Não, nada. Se mexer, estraga. Muito bom. Né? Logicamente, eu quero só agradecer esta oportunidade, que para mim foi a maior. Um privilégio falar para o MIS, gravar tudo isso, para tornar eventualmente parte de alguma história de Itapetininga daqui 50, 60 anos, não se sabe. Mas isso para mim, olha, e a Dice também agradece meu nome, lógico, né? Nós estamos juntos nisso, né? Carlos José de Oliveira, um dos fundadores do MIS também e diretor atuante do MIS. Estamos aí participando há tantos anos, desde o pontapé inicial, e depoimentos importantes, históricos, a gente somente tem a satisfação de ouvir, registrar, participar das indagações e ter o nosso acervo dia a dia valorizado, como esta noite se valoriza mais uma vez, com depoimento importante, porque o Tardelli, com a nossa vivência da imprensa, vimos vários prefeitos, conhecemos tantos problemas administrativos. O Tardelli foi o que deu um pontapé inicial, sem desmerecer os anteriores, na revolução administrativa de obras de Itapetininga. Depois dele veio a sequência, mas foi o que deu pontapé inicial em obras que chamaram atenção, que mexeram com a cidade, que modificaram o aspecto urbanístico de Itapetininga. Esse é um depoimento que a gente tem que fazer, reconhecendo obrigatoriamente sua tarefa. Como empresário também e como prefeito. Agora, o que veio depois, pelas mudanças que aconteceram no comportamento político de alguns, e depois a reviravolta, o prejuízo ao seu trabalho, à sua imagem, por motivos talvez assim, que merecem crítica, mas perturbaram a sua tarefa, acho que superou toda essa fase, está aí em atividade plena como empresário, e a gente tem apenas que cumprimentá-lo e, somando as opiniões dos colegas do MIS, desejar aí bastante saúde a você, a sua família, a todos eles, descendentes, e que a empresa continue crescendo, porque eu sou muito bairrista. Itapetininga, pelas suas boas empresas, tem uma imagem muito importante.
E quando a gente passava por estradas, viadutos, inclusive o Ponte do Valo Grande, lá em Iguape, que você fala Ilha Comprida, e outras tantas obras, a gente fica satisfeito com ver lá. Construtora Tardelli. Tudo isso empolga a gente e te registra com satisfação isso, Tardelli. Sucesso e que a empresa cresça sempre com Itapetininga. O jornalista Guilherme Hungria, um dos diretores, proprietários da TVI, Canal 21, a cabo de Itapetininga, e que inclusive presta um grande serviço para o MIS, transmitindo os nossos acervos, editando o material do MIS e assim colocando todo o acervo do MIS à disposição do público. Suas palavras finais. Primeiramente, obrigado pelo convite, Hélio, para o Roberto. E se a prefeitura não faz, a gente põe lá no ar na TV também, que não custa nada. Eu acho que é um serviço mesmo à cidade. Quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu concordo plenamente com o que todos falaram. E uma informação para o Dr. Tardelli, não sei se o senhor sabe, o senhor deve saber, que todas as pesquisas de opinião pública que são feitas aqui na cidade, o nome do senhor sempre está em segundo ou terceiro lugar, ou em primeiro, como um postulante a voltar à prefeitura. Só quero que o senhor saiba disso, enquanto o senhor estiver dirigindo e pensando assim, o que eu vou fazer para a cidade, o que eu poderia fazer se eu fosse prefeito, o senhor lembre desses dados que eu estou passando para o senhor. Muito obrigado, o senhor é muito simpático. E o que eu mais gostei foi da história do gol que o senhor fez. Olá, obrigado a todos vocês, né, por essa oportunidade. Né? Perfeito. Para encerrar, realmente, uma mensagem para Itapetininga de hoje e Itapetininga do futuro, que vai estar ouvindo as suas palavras aqui pelo acervo do MIS. A gente tem certeza, né, que Itapetininga, não só pelos itapetininganos, né, como também pelos que vieram para Itapetininga, uma união para que Itapetininga cresça mais, mas cresça com força, né? E isso vai acontecer através da vinda de indústrias e rodovias também, né, pavimentadas, agora pavimenta Itapetininga, Araçoiaba, Aracerra, né? Então, tudo isso a gente torcemos dia e noite para que todos os prefeitos presentes e futuros dediquem tempo exclusivo, integral, para o crescimento de Itapetininga. Muito bom. Ouvimos o depoimento, então, do ex-prefeito José Carlos Tardelli para o MIS. Hoje, no dia 22 de março do ano 2007, aqui na residência do José Carlos Tardelli, no edifício Cláudia, no centro da cidade. Obrigado. Obrigado.